Você já ouviu falar em um problema chamado pé chato em crianças? Ou seja, quando o arco e a sola do pé estão achatados de maneira anormal, podendo assim trazer dores, fadiga, tensão, prejuízos musculares. Além disso, pode causar patologias como artrite, artrose, joanete e esporão. Ao vivo estamos recebendo o ortopedista pediátrico, o doutor Leonardo Cortez, aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral Manhã. Seja bem-vindo à TV Atalaia, obrigado pela presença. Obrigado, bom dia. Bom dia. E a partir de agora, vocês de casa já podem interagir, enviar as suas dúvidas. Vocês que têm criança em casa, percebeu algo anormal nos pezinhos dessa criança? Envie a sua pergunta para o Zap Zap do BG. Diga seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. E vamos aqui no telão a participação popular. Lívia Bispo, doutor Leonardo, está ligadinho com a gente em Itapuranga da Ajuda. Bom dia para todos aí em Itapuranga. Quais os problemas que surgem para quem tem pé chato, doutor? Então, bom dia. Na verdade, o pé chato, né, não necessariamente vai causar problemas. Então, assim, é uma minoria das pessoas que vão ter problemas devido ao pé chato. O que a gente sabe é o seguinte, né, que toda criança, ela nasce, né, com o pé ligeiramente plano, chato, né, e com o passar do tempo ele vai desenvolvendo aquela cavinha do pé, né. Agora, os problemas que podem acarretar, em alguns casos de pé chato, são dores, né, fadiga muscular, né, e às vezes, né, na pessoa adulta, até artrose, né, que é um processo de degeneração da cartilagem. Tem mais perguntas, então, chegando aqui no telão do BG, a Larissa de Jesus está ligadinha em Boquim, região sul de Sergipe. Quem tem o pé chato pode correr, doutor? Opa, essa pergunta é boa, né? Na verdade, quem tem pé chato pode fazer qualquer atividade, normalmente, né? Inclusive, nós ortopedistas normalmente nos baseamos num trabalho antigo, né, de 1948, que fala sobre o pessoal do exército que tinha pé chato, né? E foi comparado aqueles que tinham pé chato e aqueles que não tinham. E não houve diferença na realização das atividades. Então, assim, quem tem pé chato pode correr normalmente. Pode correr normalmente, é uma dúvida curiosa, então tá aí esclarecida. Vamos a mais perguntas? José Carlos ligadinho com a gente lá no município de Riachuelo. Bom dia para toda a população de Riachuelo. Pé chato, doutor Leonardo, pode ter relação com malformações ósseas? Então, pé chato muitas vezes tem relação com malformação óssea. Quais são essas malformações mais importantes? A fusão óssea, né? Fusão de dois ossos do pé. Então, essa fusão desses ossos pode gerar o pé chato. Alguns ossos acessórios, como o navicular acessório, também uma patologia que pode vir a desenvolver o pé chato. São as mais comuns, né? No adulto, também, né, a fraqueza do tendão tibial posterior pode gerar a formação do pé chato. Olha, a Giovana Santos está ligadinha com a gente no Conjunto Marcos Freire, aqui mesmo pelo Zap Zap do BG, lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Ela está falando assim: meu filho tem 10 anos e tem pé chato. Ele manca muito e sente muitas dores no calcanhar. O que devo fazer? Pergunta essa telespectadora, Giovana Santos. Olha, na verdade, quando a criança começa a ter dor por conta do pé chato, é a hora de você procurar o médico realmente. Então, assim, muitas vezes o pé chato não dá dor, mas quando ele começa a dar algum sintoma, aí sim você deve procurar o médico. E o tratamento varia desde o tratamento conservador, o que é o conservador? Com uso de palmilhas ou órteses, até o tratamento cirúrgico. Mas é claro que isso precisa ser avaliado corretamente pelo médico. Tem mais interação aqui popular, interagindo em tempo real com os telespectadores. A Luísa está ligadinha com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Fala só seu sobrenome para mim, para que eu possa falar ao vivo aqui. E ela fala assim: meu neto, Maria Luísa dos Santos. Obrigada, Maria Luísa dos Santos, ligadinha em Nossa Senhora do Socorro. Ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor Leonardo. O meu neto, popularmente falando como as pessoas costumam mesmo falar, meu neto é cambaio, as pernas muito abertas. Ele tem 1 ano e meio e está nessa situação. É possível corrigir? Então, na verdade, né, esse cambaio, que na verdade nós médicos conhecemos como varo do joelho, ele normalmente corrige de forma espontânea. Ou seja, até os 2 anos, a gente tende a observar que as crianças corrigem isso sozinho, né?
mas depois de certa idade a gente precisa de tratamento. Então é importante agora, com 1 ano e meio, que ela procure o ortopedista para avaliar se é um processo normal da infância ou se isso precisa ser tratado mais para frente. Uhum. Olha, a Ana Mari está ligadinha com a gente em Aracaju. Ui, desculpa. Bom dia, Ana. Quase engasgo aqui, ao vivo é assim mesmo. Eu tenho o pé chato e sinto muitas dores no pé e no corpo. Tem algum remédio para isso, doutor? Olha, na verdade, sim, se você tem dores no pé, foi o que eu falei na pergunta anterior, né? O pé chato não é normal você ter dor. Então, se você tem dor, já é hora de você procurar o tratamento médico. Então, assim, o que normalmente a gente indica a princípio? Alguns usos de palmilhas, porque a palmilha você distribui melhor a carga durante a pisada e tende a aliviar o processo doloroso, né? Mas no caso de dor aguda, alguns analgésicos, anti-inflamatórios. Mas isso precisa ser avaliado com o médico dela. Preciso ir realmente ao médico, né, doutor? Mais perguntas agora no telão. É a participação popular aqui no Balanço Geral. Rodrigo Cardoso, ligadinho com a gente em Estância. É verdade, doutor Leonardo, que quem tem pé chato não pode servir ao Exército? Por quê? Então, essa pergunta aí realmente é uma pergunta corriqueira no consultório, né? Então, assim, foi aquilo que eu falei. Tem um trabalho muito antigo, de 1948, que mostra que os soldados do exército americano, eles conseguiam fazer as atividades independente de ter ou não pé chato. Então, assim, quem tem pé chato pode servir ao exército como pode fazer qualquer atividade normalmente. Uhum, pode fazer, então, qualquer atividade. Qualquer atividade. Maravilha. Vamos a mais perguntas, então, aqui no telão. Adriana de Jesus ligadinha com a gente em Capela. Antigamente, se usavam as botas ortopédicas para crianças. Esse procedimento ainda é recomendado pelos médicos? Então, na verdade, as botas ortopédicas realmente, elas foram muito usadas, né? Hoje em dia, elas estão caindo em desuso e existem algumas indicações precisas para o uso dessas botas ortopédicas. Agora, atualmente, para o caso do pé chato, pé plano, não. A gente não usa mais as botas ortopédicas. Normalmente, a gente usa as palmilhas com o objetivo de melhorar a dor ou sintoma de cansaço e dores nas pernas também. Uhum. Tem mais participação popular aqui no telão do BG. Vamos então soltar aqui na tela. Juliana Mello ligadinho com a gente em Santo Amaro das Brotas. Fitoterapia e atividade física são suficientes para corrigir o problema? Então, na verdade, o pé chato, o pé plano, é uma coisa de origem familiar, então é hereditário. Então, assim, normalmente você não vai corrigir, você não vai fazer com que a pessoa forme a cava do pé, né? Então, assim, normalmente a gente trata o pé chato que tem dor. Então, se a pessoa tem dor, fisioterapia, palmilhas ajudam e muito a melhorar os sintomas. Ajuda, né, doutor? Muito. Que bom. Quanto mais cedo a criança começa a usar, mais rápido corrige. Sim, na verdade é assim, né? O pé chato em si, ele não é uma coisa que necessita necessariamente de correção. Uhum. Então, aquela criança que tem alguma dificuldade para andar, aquela criança que refere alguma dor no pezinho, aí sim a gente faz o tratamento com as palmilhas. Caso contrário, não. Caso contrário, não precisa, não. né? Mais perguntas aqui no telão. Luiz Guilherme ligadinho com a gente em Propriar. Como ocorre o trabalho de reabilitação, doutor? Então, normalmente o trabalho de reabilitação do pé plano ocorre através de exercícios, né? Fisioterapia. Então, a fisioterapia é indispensável naqueles pacientes que têm pé plano, né? Além do uso das palmilhas, né? Agora, muitas vezes, quando não se resolve com palmilha ou com a fisioterapia, aí sim se pensa no tratamento cirúrgico para essa patologia. Uhum. Olha, a Márcia, ela vai falar só o sobrenome, o nome completo para a gente identificar bem essa telespectadora. Ela está ligadinha com a gente no Porto Dantas. Ela relata que tem 38 anos, tem o pé chato, mas graças a Deus não sente nada. Então a pessoa pode conviver com esse problema? Então, normalmente, isso não é um problema, né? Então, a pessoa ter o pé chato não vai influenciar em nada na vida dela. O problema é quando esse pé chato começa a gerar sintomas. Então, existem níveis variados de pé chato, por isso tem que ser avaliado pelo médico. Alguns graus mais leves normalmente não geram sintomas. Deve ser o caso dessa telespectadora. Então, alguns casos mais leves não geram sintomas, outros casos mais graves. Quais são os sinais dos casos mais graves? Então, assim, normalmente a criança
que tem um pé plano mais grave é uma criança que tem um desequilíbrio muito grande, né? Uma criança que anda um pouquinho já refere uma dor ou um cansaço nas perninhas. Então, normalmente, são crianças muito mais flexíveis, muito mais com uma frouxidão ligamentar muito maior. Ok. Dr. Leonardo Cortez, do The Cause Day Hospital, a gente quer agradecer a sua participação, sua presença aqui com a gente tão cedinho no Balanço Geral Manhã, pelas informações. Bom dia. Bom dia.